Iniciando mais análises, falar comigo, Eduardo. Vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou começar pelo portal GE. Relação com Jesus faz gesto para lançar pelo Al-Nassr. Volante já deu ok para a proposta árabe e a quarta. Vamos ver esse caso do Gerson. Agora é o período da especulação, muita coisa a ser falado de quem fica, quem sai, quem o Flamengo contrata. Então tem que esperar até a janela fechar. Eu lembro Marco Braz ano passado falando sobre ano passado, os anos anteriores, não sei, que falou que agora no meio do ano que é o grande dificuldade do clube brasileiro. Foi muito proposta do clube árabe, clubes chineses, europeu a vir em cima dos jogadores do Flamengo. Então resta esperar e ver quem fica, e a diretoria já tem que ter negociações pré-definidas. Se perder um gesto, vai ter que trazer um jogador do mesmo nível em tempo rápido e curto. Então o Flamengo já tem que ter negociações em andamento. Caso perda o gesto, quem vai vir para suprir esse lugar? Então o Flamengo tem que ser também oportunista, se prever a perda, não se gesto. Tá falando também do Wesley, do Alisson, que chamou a atenção. Ouvi falar também de Pedro, e entre outros nomes do elenco do Flamengo. Arrascaeta também foi falado, que pode ser negociado. Também recentemente do Léo Ortiz, também ouvi falar algo sobre ele. Então o Flamengo já tem que estar de olho no mercado. Se perder um desses jogadores, ter alguém para contratar de forma rápida e precisa. Vamos para mais notícias do Flamengo. Erros em eliminação do Flamengo deixa Luiz Araújo desolado. Assim, acho que Luiz Araújo jogou muito bem, se entregou firmemente. Teve erro ali na saída de bola, mas eu creio que a grande problema do Flamengo não foi ter uma saída de jogo. O Flamengo apostou no mesmo sistema de jogo. O Bayern Munique estudou muito bem o Flamengo, parou a jogada do Flamengo. O Flamengo contava muito com o individual dos jogadores, e isso resultou no resultado. Eu acho que o Luiz Araújo foi um dos melhores jogadores em campo naquele jogo, apesar dos erros, pela entrega, pela luta, pela disposição. E errar é humano, todo mundo errou, todo mundo é culpado. Acho que não teve nenhum ali que fala, pô, esse cara aqui tem que ser salvo por causa dessa derrota. Acho que o Flamengo agora tem 15 dias para trabalhar, 15 dias para consertar esse erro, ter uma saída de jogo mais precisa, saber muito bem o que tem que fazer em campo. Não é acreditar no potencial do jogador, mas sim ter soluções táticas dentro do elenco para que consiga vencer a tricolor, ganhar os 3 campeonatos que restam. Acho que o Flamengo tem tudo para ganhar esses 3 campeonatos. Esqueceu esse mundial, passou, e focar nos 3. O Flamengo conseguir também esses 3 títulos. Acho que a torcida nem vai lembrar desse mundial no meio do ano. Acho que o Flamengo tem que responder nesse jogo aqui e não ficar muito invejando o Fluminense que passou, o Palmeiras que passou. Acho que o Flamengo tem que focar agora na foto do Brasileirão, nos jogos das Libertadores, nos jogos das Copas do Brasil, e conquistar o que é seu. O Fluminense ganhou a Inter de Milão, o Palmeiras passou pelo Botafogo, Manchester City caiu ontem. Esquece o Mundial, acho que passou, ficar relembrando o passado, não vai colocar o time. Lembrar que o Flamengo só tem nesse ano 3 derrotas, pouquíssimas derrotas o Flamengo tem, conquistou já 2 títulos já. Então trabalhar para cada vez melhorar. Vai ter saída de jogadores, o Flamengo precisa contratar jogadores, mesmo que não saia ninguém. O Flamengo precisa estar esse gás, com novos jogadores no elenco, jogadores de peso, que faz o que o Felipe Luiz falou algumas entrevistas atrás, antes do Mundial, que tem que ter competição entre os jogadores pela posição. Então não pode deixar ali no elenco cair
comodismo os jogadores. Então também tem que trazer jogadores de peso com nome para disputar a posição. Isso aí tem que ser constantemente. Vamos para mais uma notícia. Fácil, Noe, o goleiro do Bayern Munique, não sei se é Noe, sobre vitória do Bayern Munique em cima do Flamengo. Acho que fácil não foi. Eles acharam o 4-2. Começou os 10 minutos muito bem. Acho que ali eles foram soberanos, 10 minutos. Mas os jogadores deles sentiu cãibra. O Kane teve que ir lá sair da frente, e na assistência defensiva dele tá um carrinho no Ayrton Lucas para fazer uma falta, tomou cartão amarelo. Então ele correu bastante, ele se entregava fisicamente bastante. Então esse negócio de fácil, eu acho que ele quis fazer mais propaganda do que realmente foi o jogo. Eles tiveram que entregar fisicamente muito para vencer o Flamengo. E aproveitar os erros do Flamengo. Quem perdeu o jogo foi o Flamengo, mas não foi eles que fez o jogo. Eles só aproveitaram o erro do Flamengo e tiveram sorte. Os dois primeiros gols para mim foi questão de muita sorte do Bayern de Munique. O Eric desviar a bola pro gol, podia desviar e a bola sair para o outro lado. O chute do Kane no primeiro gol bateu no pé do Léo Ortiz e tirou do Rossi, acertando lá no cantinho da trave. Então não foi um chute preciso, foi um chute que desviou e tirou o Rossi da jogada. Então fácil não foi. O Flamengo que errou, ficou nervoso no início do jogo e tomou 2 gols e ficou muito difícil buscar o resultado. É o que eu digo, se o Felipe Luiz mudasse a estratégia quando fez 2-1, fizesse uma retranquinha ali para vou levar para o segundo tempo, coisa para cá, no segundo tempo vou soltar o time para cima deles e tentar empatar o jogo e quem sabe virar. Mas o Flamengo ficar com essa metodologia aí de jogo bonito, felizmente as competições precisam às vezes fazer uma retranca e levar o resultado. Então eu creio que o Flamengo tem muita qualidade para isso. Porque eu vou falar mais sobre isso. Vamos mais notícia. Com a Europa de olho, o Felipe Luiz volta ao Brasil e deve tratar a renovação com o Flamengo. O clube sinalizou interesse recentemente, mas conversas não avançaram ainda. Eu creio que o Felipe Luiz está fazendo um excelente trabalho. São 4 derrotas em quase um ano de trabalho dele. Então, assim, questão do trabalho dele, não vejo questão. Acho que precisa melhorar sempre na busca que o treinador evolua o time. E às vezes as confecções dele estão muito certas. Já aconteceu isso em vários outros jogos, como foi o Bruno Henrique contra o Chelsea. Eu não colocaria o Bruno Henrique na minha análise. Acho que o Bruno Henrique não caberia naquele jogo contra o Chelsea. Ele entrou muito bem, fez 2 gols. Ou fez um gol e tem assistência para a fiada do Flamengo. Então ele tem alguns pontos que ele acerta na ideia dele de jogo, tem outros que eu acho que ele erra. É normal, para você análise, cada um ter sua opinião e sua visão de jogo. Vamos para mais notícias do Flamengo. Pulgar ter cadeiras de rodas. Flamengo chega ao Rio depois da eliminação. Volante chileno fatura no 5º metadaço do pé direito. Então ele lesionou ali no chute que ele deu no jogador fazendo falta. Eu creio ali aquele meio campo do Flamengo estava muito aberto, muito exposto. O Eric, porque o Jorginho tinha que correr o tempo todo. É o que eu falo, o Flamengo tem que ter alternância tática. O Flamengo joga um 4-4-2, mas tem que variar para o 4-5-1. Falhar no 3-5-2, que já fez isso contra o Corinthians no ano passado na Copa do Brasil e até contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Então eu creio que falta fazer essa alternância de jogo, o esquema tático e treinar. Tem 15 dias agora para treinar o time e treinar variação tática. O Flamengo jogar um 4-5-1 não quer dizer que o Flamengo joga na retranca. Se você colocar no meio Jorginho, Tela Cruz, Gerson, Luiz Araújo pela ponta direita, Cebolinha pela ponta esquerda, Bruno Henrique ou Pedro ali como 9,
O time do Flamengo vai jogar no 4-3-3 ofensivo, sendo um 4-5-1, com a linha de marcação com 5 ali, fechando bem a entrada da área. Então, assim, acho que o Flamengo tem variação de jogo. Gerson e De La Cruz como volantes saindo para o jogo, tá variação de jogo. Então, cabe, assim, ele treinar essa alternativa de jogo, que eu acho que é importante para o Flamengo. Jogar com 3 zagueiros, aproveitar alguns jogos mais fáceis do brasileiro, jogar com 3 zagueiros, testar a subida do Wesley com Ayrton Lucas, bem solto pelas pontas, com 3 volantes, com Jorginho, Gerson e De La Cruz ali, fazendo a organização do time para frente, com Pedro e Bruno Henrique na frente, usando os dois ali como Pedro como centroavante, Bruno Henrique caindo pelas pontas. A variação de jogo, o elenco do Flamengo é muito rico, com muita qualidade para fazer essa alternância de jogo. É o que eu falei, já tem o 4-5-1, tem o 4-4-2 que ele já utiliza, tem esse 3-5-2 que ele já utilizou no passado. Há muita tática, tá para jogar também com o Gerson e De La Cruz como volante. Isso aí sem contar a negociação do Gerson, não sei se ele fica ou não. Estou colocando o elenco atual que o Flamengo tem. Gerson e De La Cruz como 2 volantes, um time mais ofensivo. O Flamengo pode brincar taticamente e tem que ser treinado isso, tem que ser estudado, variação, quando o Flamengo estiver perdendo, como pode mudar os jogadores de posição, mudar taticamente sem que precisa fazer substituição. Nesse jogo, quando o Bayern de Munique também ficou caro, também fez 2-1, puxar Gerson como volante, tirava Prata de centroavante, colocava na ponta direita ali, fazia o Arrascaeta com o Valso 9. O Flamengo ia fechar ali, saía em proco, tocando a bola, com jogadores com qualidade para fazer isso. O Gerson, o De La Cruz, o Gerson, Jorginho, Eric Pulgar, Arrascaeta, Luiz Araújo e Prata. Tá aí para sair tocando a bola sem usar muita velocidade, com o meio mais fechadinho. Então, assim, falta ele aproveitar esse tempo agora, resistir de jogo, e vai ser alteração estática. E os caras estudam o Flamengo. Todo mundo está ciente disso, que o Flamengo é um clube visado agora, o Flamengo é um clube que vai ser perseguido, vai ser motivo de os times rivais ganhar para conseguir vitória. Então o Felipe Luiz tem que ser inteligente taticamente, fazer uma leitura de tática, mudar o esquema tático de um jogo para o outro, para que possa enganar o time adversário. Tem o 4-2-4 também, que ele joga com o Jorginho, Pulgar, Michael, Bruno Henrique, Alisson, Prata, é outra variação tática. Então ele tem que alternar muito mais esse time taticamente para que possa surpreender os adversários. Acho que os adversários já acostumaram com o estilo de jogo do Flamengo. O Bayern de Munique fechou muito bem a saída com o Gerson e o Wesley pela direita, então o Flamengo ficou sem saída de jogo nesse jogo aí com o Bayern de Munique. Então é algo para ele pensar, estudar e rever mudanças táticas para que o Flamengo consiga vencer os jogos. Vai vir Libertadores, que o Flamengo vai precisar fazer retranca nos jogos fora de casa. Então esse 4-5-1 pode ser muito bem usado, ou 3-5-2. Jogos em casa também precisando vencer, dá para jogar no 4-2-4, como ele faz. Então assim, tem que treinar para que momentos complicados do jogo, como foi o Bayern de Munique, o Flamengo tem essa alternância tática e possa vencer os jogos e ser campeão. Então o Flamengo pode estar a reviravolta ganhando os 3 títulos que tem para disputar esse ano. Então fica aí a torcida, e eu não vou alongar para outros sites de notícias, porque o tempo já está bem longo. Então essa análise foi comigo, Eduardo, mas eu volto com a nova, se Deus quiser.